nosso entendimento sobre oração no lugar. Eu quero falar um pouco hoje sobre louvor, sobre adoração, não é? Gratidão, adoração. A gente trouxe aqui nos últimos cultos, nos últimos dois, não a semana passada, que a semana passada já foi uma conexão assim de adoração até a hora de ir embora praticamente. E eu vim falando sobre gratidão, falei sobre a importância de nós entendermos que um coração grato, um coração agradecido, não é? Gratidão não é algo que eu faço num momento que eu paro, é um estilo de vida. Diferente de ações de graças é um estilo de oração, mas gratidão é um estilo de vida. Um coração grato, nós precisamos e devemos desenvolver gratidão de forma que a nossa mente funcione assim. O nosso coração funcione assim. Seja algo natural. A gente aprender a ser grato. Essa é a natureza de Deus. A natureza de Deus é uma natureza que ela funciona dessa forma. Deus olha pelo melhor caminho. Ele olha pela melhor forma. Então nós precisamos desenvolver isso dentro de nós. Então gratidão é um estilo de vida. A gente fala, né, que hoje nós vivemos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Viver é um estilo de vida. Como eu vivo? Eu vivo pela fé. Então o que eu atrelo a esse estilo de vida, gratidão, deveríamos todos, a igreja, o primeiro aprendizado, depois de ter nascido de novo, no viver pela fé, era ser grato. Porque uma das coisas que Davi pede quando ele peca, quando ele erra contra Deus, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação. Restitui-me a alegria da tua salvação. E existe algum tipo de alegria que possa ser expressado em separado de uma gratidão? Não. De jeito nenhum. Se alguém está feliz, esta felicidade está incendiada por gratidão. A lenha que está queimando para expressar felicidade é gratidão. Então, estou feliz porque, sei lá, recebi uma promoção no emprego. Estou feliz porque a minha empresa fechou bem esse mês. Estou feliz porque consegui trocar de apartamento ou comprar a minha casa própria. Estou feliz porque, sei lá, fui curado. Está ou não está contido a expressão gratidão? Então, um coração grato é um coração que eleva a Deus 24 horas por dia. Ações de graça é algo que eu separo para fazê-lo. Mas gratidão é um estilo de vida, faz parte da vida de fé. Quando nós olhamos o princípio do reino de Deus, põe para mim aqui de novo, Henrique, que eu estou meditando muito nisso, gente, e procurando isso dentro de mim. Eu não falo qual que é, e depois fico pedindo, né? Romanos 14, 17, põe para mim aqui. Eu tenho meditado muito nesse verso. Aliás, eu tenho meditado nos versos, gente, que às vezes eu escrevo folhas inteiras a respeito de um único verso. Veja aqui, ó, porque o reino de Deus, a definição do reino de Deus, assim como nós temos em Romanos 11, 11:1, o que é a fé? A melhor definição de fé que nós temos em toda a Bíblia está em ou em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova do que eu não posso ver. E você pode expandir esse verso e se resume a firme fundamento daquilo que eu espero e a prova ou evidência daquilo que eu não posso ver. Isso é a fé. Resumo do reino de Deus, está aqui. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, o reino de Deus não é matéria, ou seja, não são as coisas materiais. O reino, porque reino fala de governo. Governo, quando nós pensamos em governo, nós infelizmente somos brasileiros, vivemos o que chamamos de democracia, mas contaminada até a tampa, não é? Há tantos anos que nós não nos lembramos de quanto tempo tem. Então, ou seja, somos não só essa geração dos 20, mas a geração dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 e talvez dos 70, sei lá. Porque se alguém se lembra de um tempo onde não teve corrupção no governo, se alguém viveu o tempo onde não tem corrupção no governo, não se lembra mais. Não é? Nós tivemos
pausas, mas que não conseguiu construir uma mentalidade de correto no coração da geração. Tivemos momentos, tivemos tempo, assim, pequenos períodos, que não constrói uma mentalidade. Uma mentalidade se constrói com muito tempo, com muito exercício, com muita prática. Ninguém entra hoje numa academia e no final do mês, vou colocar, no final do ano, já está se expondo no espelho e dizendo, olha os meus bíceps. Olha os meus, como é que chama isso aqui, Ricardo? Tórax, lá na academia? Peitoral. Olha o peitoral. É que de repente tem uma palavra diferente para isso, né? Olha o peitoral. Quanto tempo você está? 60 dias? Não vai, cara. A não ser, é claro, que vá lá e coloque um silicone, coloque uns injetados, mas naturalmente não vai, só no exercício. Porque leva tempo, processo. E por que uma pessoa continua por anos na academia? Porque ele acredita que vai chegar. Onde vai chegar? Porque ele tem uma visualização do que pode ser. Vou repetir, ele tem um vislumbre do que pode ser. Então ele continua perseverando naquilo, até chegar onde ele acredita que pode ser. A definição de fé é essa. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Vou repetir, a fé é o firme fundamento do que eu espero. E a evidência do que eu não estou vendo. Mas quando eu creio, a palavra me dá a matéria-prima para dizer, isso pode. Então ele te dá um vislumbre, isso é real, isso é possível, e a palavra te dá um vislumbre, ou seja, mostra uma imagem. Vou imaginar que, sei lá, o Rodrigo decide entrar na academia para fazer lá diminuir a barriga e tal, e crescer o músculo. Aí o Rodrigo, alguém olha para o Rodrigo, ele vai lá, o médico faz o que cuida lá, faz uma análise do corpo do Rodrigo, peso, tamanho, altura. Aí o cara pega, sei lá, alguém que fez o treinamento há anos atrás, que tem lá nas fotos, nas imagens, e diz, cara, pela sua estatura, pelo seu peso, pelo seu tamanho e tal, você pode ficar assim, ó, em um ano. O Coleman, isso, o Coleman lá, né, gigantão lá, você pode ficar assim em um ano. Aí tem esse aqui, ó, você pode ficar assim em 2 anos, você pode ficar assim em 3 anos. Você pode escolher onde você quer chegar. Aí o Rodrigo diz, eu quero esse aqui de 1 ano. Aí o cara, legal, agora eu vou te dar a receita para você ficar assim em 1 ano. E agora, Rodrigo, desenvolve essa imagem no coração, porque ele vai precisar dela todas as manhãs ou todas as tardes. As manhãs, porque tem que acordar mais cedo para a academia, ou as tardes, porque depois de um dia de cansaço de trabalho, tem que ir. Com o quê? Com aquela imagem na cabeça. Cara, como é o nome do cara? Coleman? O Coleman. E aí ele vai, porque ele tem uma receita na mão. Então, quando a Bíblia diz a fé é o firme fundamento daquilo que eu espero, que você espera, e a prova daquilo que você não pode ver, é exatamente isso, o que eu espero, o que você espera. Você sabe que, eu já chego aqui no reino, você sabe que a maioria das nossas músicas que nós cantamos hoje, ontem eu preguei numa igreja lá na Zona Leste, e tem muitas oportunidades. Então teve 8, acho que 8, né? 1, 2, 8 oportunidades para o pessoal cantar. E eu estava ouvindo as músicas e meditando sobre isso, sobre o que nós cantamos hoje. A maioria das músicas que nós cantamos não foram dadas aos ministros. Eu vou tirar que a gente está fazendo um filtro. Nós trabalhamos hoje melhor um filtro disso. Mas a maioria das músicas que são cantadas hoje no meio gospel não foram dadas para ser cantada para a congregação. Elas foram colocadas no coração da pessoa a respeito dela mesma. E ela pegou e transformou numa música. É o momento que ela está enfrentando. É o momento que ela está vendo. Ela pegou e transformou isso numa música. É tipo um camarada que perdeu a mulher, e ele precisa de alguma coisa lá de consolo, lá no sertanejo, no Nordeste, e ele precisa de consolo, então ele transforma aquilo numa música, a dor dele numa música. Você entendeu? Não era para ser uma coisa cantada na congregação.
Era uma coisa para ele olhar isso, ler isso, pensar nisso, talvez até transformar uma música, mas cantar para ele na oração dele. Porque é o que ele está sentindo e não é o que ele para transferir para as pessoas. A maioria das músicas que nós cantamos. Porque elas não apontam para aquilo que a gente espera. Ou que deveríamos esperar. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. Eu espero que a imagem que Deus colocou diante de mim, é isso que eu devo esperar. Então Deus diz o que você é. Quando você está feliz, o que é que Deus espera que você faça? Cara, a Bíblia diz, cante louvores. Quando você está doente, o que é que Deus espera que você faça? A Bíblia diz, fique falando da sua doença. Ah, Senhor, estou doente, estou mal, estou derrotado, estou fracassado, É isso que a Bíblia diz? Não. Deus coloca uma imagem do que você é. A fé é o firme fundamento daquilo que eu espero. A importância de nós entendermos isso. O que é que eu espero? Aí vamos agora para o reino de Deus. Então nós conectamos o reino de Deus com bebida, comida e bebida. Por que vocês acham que a definição de reino de Deus está aqui, comida e bebida? É só para dizer o que o reino de Deus não é? Não, é para dizer que as pessoas envolvem o reino de Deus com comida e com bebida. Então as orações delas estão baseadas em comida e bebida. E se as minhas orações se resumem, Paulo diz em 1 Coríntios 15, 19, ele diz assim, se a minha esperança, vou pessoalizar, se a minha esperança se resume apenas a esta vida, a comida e a bebida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Porque não estou falando do reino de Deus, estou falando do reino do Adailto, o reino da minha necessidade, da minha vontade. Seria um sistema escapista. Tudo que eu quero é me livrar disso. Tudo que eu quero é me livrar disso. Se eu não tiver a liberdade disso, então não funciona. O Senhor não existe, não é Deus suficiente para mim. Então ele está dizendo, gente, porque o reino de Deus não se resume a comida e bebida. O reino de Deus é justiça, paz, olha só, é justiça e paz. E alegria na pessoa do Espírito Santo. Ele disse, isso é o reino de Deus. Ele disse, quando essas coisas estão enquadradas na tua vida, essas coisas aqui passam a fazer parte. Porque essas coisas aqui estão intrínsecas nessas coisas aqui. Então, lembre a definição do reino de Deus. Não compre uma árvore só porque você viu lá, aparentemente, fruto bonito. Procure conhecer, porque você pode plantar uma árvore na tua calçada, porque ela tem frutos bonitos, e ela começar a crescer e rachar toda a sua calçada, e o fruto que ela dá não paga a destruição da estrutura. Não vale a destruição da estrutura. Põe para mim aqui Mateus 6, verso 21 a seguir, 25 a seguir. Mateus 6, 25. Por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos pela vida, pelo quanto que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haver de vestir. Não é a vida mais importante do que o alimento, não é o corpo mais importante do que as vestes. Verso 26, pode seguir, Henrique. Observe as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiro. Não se preocupe, porque elas na sua natureza, na sua essência, foi colocado dentro delas, por não ser racionais, por não ter livre-arbítrio, por não poderem escolher, Deus colocou na sua natureza, no DNA delas, a definição de reino. Então o que elas fazem? Elas não ficam pedindo comida e bebida, elas simplesmente glorificam a Deus com seus cânticos, nem ajuntem celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura vocês não valem mais do que as aves? Segue o 27, pode seguir, vamos até o final, 33. Qual de vós, por mais ansioso e inquieto que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? 28. E por que vocês andam ansiosos quanto ao vestiário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eu passei direto na interrogação, que vocês estão lendo também. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam, contudo, 29, eu afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. 30. Ora,
Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, quanto mais valei vós, homens e mulheres de pequena fé. O que é que nós devemos fazer então? Verso 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Não seja essa a matéria das tuas orações. Não seja essa matéria-prima da tua busca a Deus. Não seja essa. Se hoje, agora, nesse momento, vamos pegar uma situação bem esdrúxula hoje no mundo, se nesse momento a gente chegasse no cativeiro, num cativeiro onde tem lá um judeu, ou um morador de Gaza, né? Do outro lado, talvez um soldado que esteja preso em Israel, qualquer um que esteja preso, e o cara está 3 dias sem comer, e você disser assim, cara, o que você quer agora, nesse momento? Um bom prato, uma boa refeição, recheada com as melhores comidas, ou quer ir para casa? O que você acha que ele escolheria? Pois é, sem dúvida. Deixa eu ir para casa, eu quero morrer em casa. Eu quero morrer livre. Mas sabe o que é legal? Porque em casa, ele sabe que ele tem comida e bebida, faz parte da liberdade. Você pode fechar os teus olhos comigo um pouquinho? Declare comigo assim, em Cristo Jesus, eu tenho liberdade. E a minha vida de saúde, de prosperidade, de alegria, de paz, faz parte da liberdade. Entendam isso. Segue o verso 32. Porque os gentios, os que não têm aliança, os pagãos, procuram todas estas coisas, vivem desesperados por isso. Acordam cedo, dormem tarde, Salmo 127. Será vão acordar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente você ganhou, trabalhou para ganhar. Ele diz, porque o Senhor, aos amados dele, ele dá enquanto eles descansam. Porque a palavra dorme lá e descansa. Enquanto eles descansam. Ele diz, porque se o Senhor não estiver na casa em vão, se ele não guardar a cidade, o país, junto com os Estados Unidos, segundo ouvi esses últimos relatos aí, junto com os Estados Unidos, é claro que os caras têm mais informação, ninguém tem informação, por exemplo, da Coreia do Norte, porque não recebe, não tem esse acesso. Mas junto com os Estados Unidos, mais vigilante do planeta era Israel. Os caras entraram, andaram quilômetros dentro do território de Israel e eles não viram. Foram até a porta. Se o Senhor não guardar a cidade, porque os gentios vivem desesperados. Mas o verso 33, ele dá uma definição dizendo assim, vocês busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas serão acrescentadas. Agora vamos entender por quê. Deus fala, lá, Paulo fala em Romanos, que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E aqui, ele separa a justiça do reino de Deus. O reino de Deus lá é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, fala do que está dentro de você. Deus instalou o reino dele dentro de você. Jesus disse, quando falarem, olha, o reino de Deus está ali ou lá, ele disse, não vá, porque o reino de Deus está dentro de cada um de vocês. Paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aqui ele fala que devemos buscar a justiça de Deus. Não a que está dentro de você, mas o fato de Deus ser justo. Que tendo dito, já tendo realizado uma obra, ele não negligenciará a sua própria palavra. Ele fará exatamente o que disse. Ele está falando aqui da fidelidade do caráter dele.
Se ele disse, você pode confiar, pode descansar nele, pode confiar. Pode tirar, Henrique, obrigado. Então, tendo esses olhos, caminhando por esses olhos da fé, quando a gente fala de orações respondidas, Henrique não virou aqui, me ajuda aí. Vimos que a compaixão e a gratidão são um caminho largo para a manifestação de grandes milagres na vida dos filhos de Deus. Compaixão e gratidão, eu falei disso semana passada, Jesus se moveu de íntima compaixão e ele não orava, ele só agradecia. Íntima compaixão. Daquela mulher que o filho havia morrido, ela não pediu oração, ela não... Gente, eu costumo falar, eu acredito pessoalmente, isso é algo pessoal, que não existe uma oração, não vou falar uma oração, uma vida de oração sem palavras, sem conversa, que oração fala de diálogo. Há momentos que a gente não tem palavras, sim, mas uma vida de oração não. Uma vida de oração é diálogo com Deus. Eu converso, falo, ele me ouve, e ele fala e eu escuto. Não é? Então, esse diálogo, Deus fala e eu ouço, eu falo e ele escuta. A Bíblia diz que a oração em línguas é uma conversa diretamente com Deus. Aquele que ora em línguas fala mistérios com Deus. É uma conversa com Deus. Embora tenha momentos que não temos palavras. Por exemplo, a Bíblia diz que a oração de Jonas entrou nos céus. Como é que Jonas falou? Lá pressionado no ventre de um peixe. Porque nós temos uma imagem de um Jonas sentado lendo a Bíblia dentro da barriga do peixe, aquela imagem da criança, né? E o pior é que tem muito adulto que pensa assim. Mas ele diz que a oração dele subiu aos céus. Não é? Então, fala da expressão de um coração. Então, compaixão, Jesus se move de uma compaixão, gratidão é um estilo de vida, são um caminho largo para a manifestação de grandes milagres na vida dos filhos de Deus. Ter compaixão. Jesus diz, eu terei misericórdia de quem? De quem tiver misericórdia. Então, significa que existe um caminho de mão dupla. Se eu não sou misericordioso com as pessoas, como é que eu posso esperar misericórdia? Se eu não perdoo, porque às vezes a gente negocia esse negócio da palavra, sabe? E a gente está amaciando, às vezes, o lombo das pessoas para tornar elas para se sentirem bem com a gente. Eu não espero que as pessoas se sintam bem comigo, eu espero que elas se sintam bem com Deus. Porque eu não posso lhes atribuir vida, mas Deus pode. Eu não posso lhes atribuir prosperidade, mas Deus pode. Eu não posso lhes atribuir cura, mas Deus pode. Então, quando eu me alinho com essa verdade, ela flui dentro de mim. Jesus disse, cara, não dá para você viver livre, em liberdade, e tirar a montanha da sua vida, se você não remove sentimento ruim. Estava falando para a Cláudia essa semana, para minha esposa, eu disse, gata, eu falei para a Cláudia, e ontem eu estava comentando lá, porque depois do culto me levaram lá para casa, e saí de lá, era 1h da manhã, se a Cláudia não liga, reclamando, meu mozinho, 00:30. Aí eu disse, gente, ó, minha esposa está sozinha em casa, coitadinha, minha loirinha, né? Aí vim embora, cheguei em casa às 2h, né? E eu estava falando para eles sobre um assunto que eu estava conversando com a Cláudia, a gente estudando, eu falando para ela, de gato, nunca houve um tempo na história do cristianismo onde as sementes do sentimento têm frutificado tão rápido. Tão rápido. Assim como a Bíblia diz que um coração alegre, hoje, aformoseia o rosto amanhã. Sim ou não? Não. Um coração alegre, agora mesmo, aformoseia o rosto. Agora mesmo. Às vezes você está esperando alguém, sei lá, nos seus dias de namoro, de paquera, no caso do homem, está lá esperando a namorada descer do ônibus, e aí o ônibus que ela tinha que vir não veio, aí a pessoa já fica... Aí ela chega no outro ônibus. Na hora. Ponteirinho que estava 12:15, volta, é como o sol voltou para o rei. Levanta na hora. Por quê? Porque um coração alegre é formoseia o rosto. Eu estava comentando com a Cláudia essa semana, esses dias aí. Eu disse, nunca houve um tempo onde o coração tem frutificado com tanta velocidade. Porque o tempo está curto, o tempo está remido, não para Deus, mas para a gente, precisa ser remido. Para a gente.
Temos que ser apressados. Jesus disse, olha, enquanto você estiver orando para remover a montanha, se tem alguma coisa contra o seu irmão, tire e liberte enquanto estiver orando. Porque se você não perdoar o seu irmão, a montanha não vai sair. Então ele fala de sentimento, dessa libertação do coração. Estava comentando ontem, gente, o sentimento não tem a ver com as outras pessoas, tem a ver com a gente, tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, com como eu quero estar. Todas as vezes, olha só, todas as vezes que eu estou lutando com um problema, com uma situação pessoal, que eu não quero me libertar dela, eu procuro um culpado, logo, imediatamente. Eu procuro um culpado. A pessoa quer sair da igreja, aí ela não tem motivo, ela tem motivos, com ela. Mas ela procura o culpado. Ela vai procurar um irmão que não deu bom dia, um pastor que não cumprimentou, sei lá. Não estou gostando da palavra, a banda que não ensaiou. Isso aqui. Está sempre procurando um culpado. Quando a gente começa a procurar um culpado para os problemas que deveria ser nossos, a gente tem que parar e refletir, porque na grande realidade, cada um de nós somos culpados pelos problemas que causamos conosco mesmo. Não adianta. No momento quando eu entro na presença de Deus, o salmista, lá no livro de Provérbios, o salmista diz, quando você estiver na presença do rei, não revele o segredo do teu próximo. Ou seja, trate de você. É você e ele, tete a tete ali. Ó. Somos nós dois aqui, papai. Vamos lá. Ainda podemos acrescentar um outro comportamento espiritual a esses dois, que na verdade, ações de graça, embora para a gente saia como um termo plural, mas é um termo singular, ações de graça é uma forma de fazer algo, é um modelo, é uma atitude que tomamos num determinado momento, que é ações de graças. Salmo 100, versos 1 a 5 diz assim, aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres, reconheçam que Ele é nosso Deus, Ele nos fez e somos dele, somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, entrem com suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, dê-lhe graças e bendiga o seu santo nome. Vamos pegar aqui, vamos separar as coisas. Entre em suas portas com ações de graça, em seus atos com louvor. Embora ações de graças em algumas traduções inclui também louvor, mas aqui o salmista separa as duas coisas. Entre em suas portas e entre nos seus atos. Então separe essas duas coisas aí, que é importante a gente entender o que é entrar em suas portas, o que é entrar em seus atos. Mas eu vou voltar aqui, deixa eu ir para o 5. Pois o Senhor é bom e o seu amor é leal, e o seu amor leal é eterno, a sua fidelidade permanece por todas as gerações. Presta atenção aqui que não diz que o amor de Deus é leal. Isso é muito legal. Olha esse verso. Pois o Senhor é bom e o seu amor leal. Porque amor leal, amor é o que Deus é. Não é o que Deus tem. Por isso que o amor dele não é leal. Ele é leal, Deus é leal. Mas vamos voltar aqui de novo, agora. Aclame o Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entre na sua presença com cânticos. Como eu faço isso? Porque no momento em que eu reconheço que Ele é meu Deus, que Ele me fez e que eu sou dele, eu não entro declarando a minha necessidade. Eu entro declarando a assistência dele. Vou repetir, eu não entro declarando a minha necessidade. Eu entro declarando a assistência dele. Obrigado por cuidar de mim. Obrigado por suprir a minha necessidade. Obrigado pelo recurso que eu precisava. Obrigado pela alegria que eu precisava. Obrigado pela cura que eu precisava. Estão entendendo, gente? Dá para entender? Quando eu entendo isso, olha só, vou ler de novo, vamos começar de novo, não tem problema se a gente ficar enganchado aqui. Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Quando eu devo fazer isso? Quando eu reconheço que pertenço a Ele, que Ele é o meu Deus e eu sou pertencente, propriedade dEle, rebanho do pastoreio dEle. Não há, a gente tem em casa, vou falar de animais que nós não temos experiência com gado, a maioria de vocês, embora eu tenha, vivi lá, a gente tinha cabra lá na roça, a gente tinha vaca, boi, não é? Mas a gente tem mais os pets. Algumas casas têm até demais os pets. E eles não precisam ficar pedindo, estou sentindo dor aqui, estou sentindo, não. Os donos, os proprietários.
aqueles que os possuem, aqueles que são os senhores deles. É quem pega, vai lá, petzinho, toca na orelha, toca nas patinhas, vê se está tudo bem, passa a mão, vê se não tem algum ferido, algum machucado. Legal, agora vai, coloca água, coloca alimento. Legal, no outro dia faz o mesmo processo, e o mesmo processo, e o mesmo processo. Ele diz assim: reconheçam que Ele é o teu Deus. Reconheça que Ele é o teu Deus. Ele te fez, você é dele, você é rebanho do pastoreio dele. Você não é ovelha sem pastor, você tem um pastor. Portanto, como viver plenamente a glória dele? Glorificando, entre na presença dele com cânticos, com louvor, com adoração. Aí eu vou entender que o louvor não é um cântico sobre mim, não é um cântico sobre o que eu estou passando, é um cântico sobre o que eu acredito, é um cântico sobre o que ele prometeu. O louvor está baseado no que Deus diz. Louvor a Deus é engrandecer quem ele é. Louvor a Deus é engrandecer quem ele é. Ações de graças é o substituto imediato do medo e da incredulidade. Imediato do medo e da incredulidade. Não é pequeno o número de pessoas que fazem orações na angústia e levantam angustiadas. Não é pequeno o número de pessoas que fazem orações de entrega e levantam com o peso nas costas. Não é pequeno o número de pessoas que fazem orações de consagração, mas na verdade não confiam nada em Deus. Elas continuam, entram em oração, sai mais pesada ainda, porque além de estar com o peso nas costas, agora tem o cansaço do tempo que ficou orando. Porque a oração que traz refrigério é a oração que é feita com fé. E a oração que é feita com fé é a oração que atribui liberdade. Deus não responde orações baseadas em medo, mas todo aquele que se aproxima com ações de graças tem a total atenção de Deus. Porque passou para o lado de dentro. A palavra confissão, declaração, né? Todar, ou ações de graça, confissão, louvor, oferta de gratidão. Oferta de gratidão. É um reconhecimento de que o que eu vim buscar, eu já tenho. O que eu vim buscar, eu já tenho, eu já recebi. Então eu reconheço, agora o que eu faço? Eu levo uma oferta de gratidão. Aqui, ó, louvarei o meu nome, louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos, porque fala de chifres e cascos. Porque um animal, quando alguém separava, por exemplo, um boi para o sacrifício, os 1000 bois que Salomão ofereceu em sacrifício para Deus, foram em detalhes foram examinados. O casco não poderia ter machucados, feridas no casco, não poderia ter brocas no casco, tinha que ser perfeito o casco. Aí examinava também o chifre, e o chifre tinha que estar perfeito, aquele touro tinha que estar perfeito. Aqui ele fala de um animal completo, com cascos e chifres, maduro, um animal maduro, um animal adulto completo. Mesmo que o teu sacrifício, o que você levou para Deus seja completo. Senhor, eu trouxe aqui para o Senhor, sei lá, o mundo inteiro para te dar. Eu lacei a lua, está aqui. Deus disse, cara, não é isso que eu quero. Isso agradará ao Senhor mais do que bois, do que touros com seus chifres. Louvarei o teu nome com cânticos e proclamarei a sua grandeza com ações de graças. Isso agradará ao Senhor mais do que o melhor outra coisa que eu possa dar para Ele. O boi ou o touro com seus chifres e seus cascos. Ações de graças é celebração, é a mais alta expressão de fé no coração do que crer. Porque não tem a ver com o que eu estou pedindo, tem a ver com a gratidão pelo que eu já recebi pela fé. Fale comigo, eu sou curado. Eu tenho prosperidade. Aleluia. Quando eu devo confessar isso, pastor? 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias, se não for bissexto. Se for bissexto, acrescenta 1. Porque é a realidade da igreja para Deus. Você sabe que o problema da igreja, o relacionamento de Deus com a igreja, o grande problema da igreja, que Jesus veio resolver, não foi a questão do pecado, né? Foi a questão da glória. A glória. Porque todos pecaram, então o pecado separou o crente, o Filho de Deus, de quê? Da glória.
Separou o Filho de Deus da glória. Separados foram da glória de Deus. Então todos carecem da glória. Quando Jesus ora no capítulo 17 do Evangelho de João, ele diz: eu tenho dado para eles a glória que o Senhor me deu. É restituição da glória. É uma vida de glória. Aí Paulo diz: agora nós somos transformados como? Em glória. É a manifestação da glória. Existe um caminho. É aquilo que eu falei no início. O Rodrigo visualizou o cara lá, musculatura. Em um ano você vai ficar como esse cara está aqui. Cara, agora está aqui a receita. Estou dando para vocês a receita da manifestação da glória. Em qualquer área da sua vida. A manifestação da glória. Declare o que você espera. Verso 6, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não andem, Filipenses 4, 6, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com, essa palavra e com é misturado, acompanhado, com gratidão, pelo que você já recebeu pela fé. Não é apresenta a Deus, Senhor, muito obrigado, amém. Não. Senhor, estou enfrentando esse problema financeiro. Mas eu estou aqui para te agradecer por já ter me dado a solução. Senhor, eu estou enfrentando esse problema com emprego, com desemprego, agora, mas já vim aqui te agradecer pelo novo emprego. Só queria um detalhe com o senhor. Eu posso, pastor? A Bíblia diz que o menorzinho no reino dos céus é maior do que todos os patriarcas do passado. Abraão pleiteou com Deus de 50 justos até 10. Se tivesse 10 justos dentro de Sodoma, a cidade não teria sido destruída. Se Abraão pôde. Moisés pleiteou com Deus, Deus disse: eu vou destruir o teu povo. Moisés sabe o que Moisés disse? O Senhor vai destruir o teu povo. Jesus disse: o menorzinho no reino dos céus é maior do que Moisés. Eu quero um emprego que eu possa ter tempo para a tua obra, para estar na tua casa, que eu possa ter tempo para a minha família. Pastor, mas aí é arrogante demais, já basta o emprego. Isso é negociar com o inferno. E é isso que o diabo tem feito na vida dos cristãos. Ele tem dado coisas que os cristãos têm atribuído esse presente a Deus. Tem atribuído a Deus. Porque eles não entendem como Deus faz. A Bíblia diz: porque a bênção do Senhor faz o quê? E vem com algumas dores. Sim ou não? Claro que não. Aí a oração de Paulo é: eu oro para que vocês sejam enriquecidos do conhecimento de Deus. Vamos lá. Deus te dá uma bênção para te empobrecer do relacionamento com Ele? Não. Não. Então eu posso pleitear com Deus? Eu me lembro está lá no livro de Quarta Dimensão, depois vocês veem que é muito bom o livro do Poyol Geshu, que nos ajuda muito em questão de oração também. Ele fala que eu comentei aqui uns tempos atrás, uma jovem foi pedir oração para ele foi pregar numa igreja, estava numa igreja pregando, aí no final uma jovem veio falar com ele, disse que queria que ele orasse para ajudar ela a casar, ela queria uma pessoa de Deus. Ele falou: orar para você casar? Sim, porque eu estou procurando, eu quero um esposo para me ajudar na obra e tal. Aí ele falou: tudo bem, mas vamos anotar aqui, anota aqui como você quer. O que você tem no teu coração, o que mais você tem no coração de um marido. Aí ele fala que ela não era aquela menina bonita, assim de aparência. Mas ela começa a descrever: eu quero 1 metro e tanto, assim, eu quero assim. E ela trouxe uma lista que ele disse que olhou para a coisa, e olhou para ela e disse: a danadinha tem fé. E aí ele disse: amém, então vamos orar, Senhor, tua filha que é assim, 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 e foi embora. Passado alguns anos, ele volta naquela igreja, e um casal foi se apresentar para ele. Aí ela falou: pastor, o senhor lembra de mim? Ele falou: não, milhares de pessoas falam comigo.
Ela falou, sou aquela moça da oração. Aí disse que imediatamente voltou naquele papel e olhou para o cara. Era aquele cara. Era um ministro de louvor na igreja, ele é ministro de louvor aqui, ele faz isso e isso, está envolvido na obra missionária. Era o desejo do coração dela. Pastor, mas espera aí é demais. Aí se fala de gratidão, relacionamento. Entrar pelas portas com ações de graças. É chegar aí, entrar aí, lá no portão lá embaixo. E chegar aqui, na presença de Deus. Imagine que a gente está entronizado aqui, e você chega na presença de Deus com louvores. Ações de graça é uma oferta de gratidão. Obrigado por chegar até aqui. Davi disse, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi não estava falando de ter dado os inimigos nas mãos dele. Não, restitui-me a alegria da tua salvação. Porque com alegria você enfrenta qualquer desafio. Qualquer um na tua vida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Por que a celebração é tão importante na vida do cristão? Porque não existe uma forma mais gloriosa de anunciar a fidelidade de Deus do que alegrar-se antes de ver a resposta às suas orações. Não existe uma forma mais gloriosa de alegrar-se diante dele, porque a celebração é o único sacrifício com o qual é exigido para entrarmos na sua presença. É o único sacrifício com o qual se exige que eu entre na presença dele. Não tem mais outro. Na antiga aliança, o pessoal, aquele que escolhia o touro mais bonito, mais gordo, mais, sabe, o esbelto do rebanho, a ovelha mais esbelta do rebanho, o cordeiro mais esbelto do rebanho, era uma manifestação de fé, de gratidão a Deus. Então a pessoa chegava lá e os sacerdotes examinavam o sacrifício, cara, esse está perfeito. Essa pessoa era vista como alguém que realmente é exigente no cuidado das coisas para com Deus. Agora acabou isso. Jesus vem, faz toda a expiação, tudo que nós precisamos. Sabe, todos aqueles milhões de touros, de bodes, de carneiros, de cordeiros que foram, e rolinhas que foram levados à presença de Deus, para as pessoas receberem alguma coisa, tudo isso apontava para Jesus. Quando Jesus é o sacrifício em teu favor, é o teu sacrifício para Deus, tudo aquilo que aquele povo ia buscar e recebia de Deus através de uma rolinha, de uma pomba, de um touro, de um bode, de um cordeiro, de um carneiro, tudo que eles recebiam através disso, você tem através de Jesus. Como ele não é um sacrifício que eu ofereço todos os dias, mas é um sacrifício que entrou uma vez para sempre, então só me resta uma coisa, agradecer por receber tudo que aquele povo todos os anos ia levar lá para receber. Eu só tomo posse. A porta se abriu, o véu se rasgou, eu tenho acesso livre. Como eu chego, como eu entro lá? Celebração, adoração. Jonas capítulo 2, verso 9. Depois aproximou-se e tocou no caixão. Jonas não, misericórdia, é Lucas aqui, né? Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam, e Jesus disse, jovem, eu te digo, levanta-te. Não, errado aqui, não está aqui não, né? Está errado, misericórdia, né? Não sei por quê. Por meio de Jesus, portanto, oferecemos continuamente, era Hebreus 13. Acho que foi junto aí, Henrique. Porque está aqui, né? Por meio de Jesus, portanto, e está errado ainda, gente, é Lucas aqui, né? Não é Jonas, não. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, olha só, continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessa o seu nome. Sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessa o seu nome. Vou falar uma coisa para vocês. Ontem tocou vários louvores lá, das várias oportunidades que teve, mas teve 3 louvores que foi muito forte, muito... Aí eu disse, não vou ter que fazer um comentário rápido sobre os louvores. Eu disse, gente, claro, eu não quero censurar e muito menos falar mal do ministro que fez a música, eu não sei o momento dele, como ele estava, e acredito que a música era para ele e não para ser para a congregação. Porque um louvor que diz que Deus não revela o mistério dele para ninguém, não pode ser cantado na igreja.
Porque é contra a palavra. A palavra diz que o mistério que estava oculto já foi revelado. É Cristo em vocês, a esperança da glória. E quando eu fico repetindo, quando eu me apaixono por esse louvor e começo a repetir ele demais, a minha mentalidade é moldada de acordo com isso que eu estou repetindo. Porque a sua vida é o resultado dos seus pensamentos. Os seus pensamentos é o resultado das informações que você recebe. E as informações que você recebe serão movidas pela fonte de onde você as tirou. Então não posso, gente, pelo amor de Deus. Não tem mais mistério. O mistério que estava oculto antes do século dos séculos, que agora Deus resolveu manifestar, é Cristo em vocês, é a esperança. Agora Ele espera que vocês entendam isso e sejam carregados da glória dEle. Recebam a glória. O outro louvor, a outra música lá que foi cantada, qual foi a outra, rapaz? Tinha um monte, mas falava que você deve... que eu sou um pobre pecador. Um pobre... Pecador já é bem complicado, mas o pobre é mais complicado ainda. Eu falei, se você é um pobre pecador, você não pode dizer que é santo. Se você não pode dizer que é santo e está lendo agora as epístolas, então você está cometendo um crime. Porque as epístolas são para os santos e não para os pecadores. Então você deve ser julgado por Deus. De novo, um novo Cristo deve morrer por você. Ou você precisa aceitar a obra desse e depois ser julgado pela lei desse país. Porque abrir correspondência que não foi enviada para você é crime. Então você não é um pobre pecador. Você foi feito justiça de Deus. E aí você pode dizer, mas pastor, como pode um pecador ser justo? Eu disse, Jesus foi feito pecado. Se Deus pôde fazer de um santo pecado, então Deus pode fazer de um pecador justo pelo mesmo poder. Então você é justiça de Deus. Você é justo. Você nunca será mais justo no futuro do que o é hoje. Você está aprendendo a andar em justiça. Você será um justo completo, não mais justo, mas um justo completado em sua obra, por causa do corpo que será transformado. Então guardem isso. Eu disse, me perdoe, não quero censurar, e amo muito a música, mas se não tiver uma mentalidade alinhada com a verdade, ele disse, não, eu vou pregar aqui sobre fé e justiça e confissão, mas você às vezes ama esse louvor. Tem louvores que eu amo, gente, que eu canto sem. Até falei para eles, quando eu comecei a tocar violão, a primeira música que eu aprendi as notas era a música de um cara que foi traído pela mulher. E eu vivia com ela, pegava o violão, fechava o olho, garçom. É de um cachaceiro que ia cair de pinga na mesa daquele bar. E eu pegava o violão, fechava o olhinho e... Aqui, nessa mesa de bar, Ré menor. Está amarrado. Eu disse, para. Não vai não. Você entendeu? Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor. Na verdade, essa palavra no original não tem, gente. É sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. É fruto de lábios que confessam o seu nome. É fruto, é fruto, é fruto, é fruto, é fruto, é fonte que libera água doce. Tiago disse, não é conveniente da mesma fonte sair duas águas, doce e amargosa. Jesus disse, uma árvore boa não produz frutos maus. Sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. O que ele espera de cada um de nós é o fruto como sacrifício de louvor, adoração, expectativa naquilo que ele já fez, naquilo que ele está fazendo, naquilo que ele vai fazer, expectativa. Eu declaro. A Bíblia diz, a morte e a vida está no poder da língua. Quando? No livro de Provérbios, antiga aliança.
Antiga aliança. Na nova aliança, ele diz: o que você disser vai produzir vida e vida e vida e vida e vida e vida e vida. Essa é a aliança que eu farei com o meu povo depois daqueles dias. Colocarei as minhas palavras na sua boca e na boca dos seus filhos e dos seus netos para sempre. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do meu agradecimento. O meu sacrifício tem uma voz. Qual voz? Obrigado, Jesus. Obrigado, porque eu já tenho o que eu preciso. Embora Davi seja conhecido como o homem segundo o coração de Deus e tenha escrito quase todos os salmos na nova aliança, não temos cânticos repetidos dele na nova aliança. Por quê? Todo o Novo Testamento não tem um salmo completo de Davi, se ele escreveu 150 salmos. Só para nós. Quase 150 está lá, é dele. Fora os que estão nas crônicas, nos reis. Sabe por quê? Porque a visão da nova aliança, a forma como Deus lidava com o povo na antiga aliança é totalmente diferente da forma como Deus lida com o povo na nova aliança. É totalmente diferente. Então, para se construir uma declaração correta, uma confissão correta, muitas coisas nos salmos não devem ser cantadas pela igreja como eram cantadas pelos judeus, no caso. Não devem ser cantadas. De forma alguma. Na antiga aliança cantava que a salvação do Senhor virá. Na nova aliança o cântico declara que ele já salvou. Ou a gente alinha o ponto de vista de acordo com o ponto de vista de Deus, ou a gente enxerga o evangelho como Deus enxerga, ou a gente vai continuar na vida obsoleta, no passado, na antiga aliança, na forma antiga de Deus ver. Resultado, se eu declaro a forma antiga, eu vivo pela forma antiga. Se eu declaro a forma nova, ou seja, a visão de Deus hoje, a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e não o que ele disse sobre a igreja. Não é o que ele disse sobre, é o que ele diz à igreja hoje. Na antiga aliança eles cantavam: a salvação virá ainda. Era uma declaração profética que apontava para a gente. É interessante isso. Porque todos os profetas apontavam para a gente. E agora a gente está aqui, ao invés de receber como evidência, como testemunho, porque Jesus chega e diz assim: olha, gente, eu não vim desmontar a lei, destruir a lei. Eu vim cumpri-la. Ou seja, a lei apontava para mim, eu sou o cumprimento da lei. Acabou. Ele toma posse e segue viagem. Aí, as profecias apontavam para a igreja. Agora a gente, ao invés de dizer assim, nós somos o cumprimento das profecias de Isaías. Algumas delas, porque era para a igreja. Nós somos o cumprimento de algumas das profecias de Elias. Nós somos o cumprimento das profecias de Ezequiel, de Eliseu. Porque Ezequiel diz: naquele dia o que eu vou fazer com esse povo, vou pegar ele, vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, eu vou tirar o espírito morto, colocar o espírito vivo, vou colocar o meu espírito dentro dele, e vou dar uma balançada para ele se encher do meu espírito, vou escrever as minhas leis no coração dele, e depois vou imprimir as minhas leis do coração dele para a mente dele, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu povo. E agora a gente fica naquela luta, sem entender quem somos de fato, que a igreja de Deus é a igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus, a igreja de Deus é a justiça de Deus, a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade, a igreja de Deus é o tabernáculo de Deus na terra, é o meio por onde Deus se manifesta com a sociedade, com o povo, com a humanidade. A igreja de Deus é a lamparina gigantesca de Deus iluminando o planeta. A igreja de Deus é a referência para o céu continuar em contato com a terra. A igreja de Deus é a torre que recebe a informação. A igreja de Deus é o corpo do Cristo ressurreto, que não pode morrer mais, que não pode mais ficar doente, que não pode mais ficar miserável naquela cruz. A igreja de Deus, que o diabo não pode mais causar medo, o diabo não pode mais causar danos por causa do medo. Ao invés de recebermos o que os profetas disseram a respeito de nós, a gente devolve para eles. Devolve para eles. A lei apontava para Jesus, os profetas apontavam para a igreja. E aí a gente volta agora e se ajoelha nos pés dos profetas.
se ajoelha. Porque quando eu fico cantando, Elias, que não sei o quê, Elias, e Eliseu, e não sei o quê. O que é que eu faço? Eu devolvo para ele a ponto de volta. Volto para o passado. Mas quando eu adoro a Jesus, agradeço pelo que ele fez, exalto Cristo, entro pelos seus átrios, pelas suas portas, com ações de graças. Senhor, eu trouxe aqui meu sacrifício de louvor, minha adoração, por tudo que o Senhor fez. Quero te agradecer pela cura, te agradecer pela prosperidade, te agradecer, Senhor, por me ajudar a saldar essa dívida, te agradecer por essa porta, por essa promoção, te agradecer por essa esposa, por esse marido, por esse filho, te agradecer porque o Senhor já salvou a minha família, Aí entrei, passei pelos guardiões, agora vou até os átrios dele, e aí eu chego com um louvor, um violão, uma harpa, vou tanger na presença dele. Olha os dedinhos. Gente, só sustenidos. Na antiga aliança celebrava a promessa. Na nova aliança celebramos o cumprimento. Você entende porque nós não temos cântico de Davi? Completo na nova aliança? Movido pelo Espírito, ele foi ao templo, Lucas 2, 27, quando os pais trouxeram o menino. Fala daquele senhor Simeão que aguardava lá, não é? Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer conforme requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste no passado, agora podes despedir-me em paz, o teu servo, pois os meus olhos já viram o que o Senhor prometeu, viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos nós agora. Já está aqui, já posso ver, já posso partir. As suas ações de graças ensurdece, emudece e enlouquece o inferno, porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Somos impulsionados a tomar atitude de incredulidade e por fim o medo, porque assim tiramos o controle das mãos de Deus. Todas as vezes que eu sou impulsionado a tomar atitude de incredulidade, e estou sendo levado ao medo, e a Bíblia diz que aquele que anda com medo não está aperfeiçoado no amor, ou seja, a missão do amor não se cumpriu nele, a expressão do amor não se cumpriu dele, porque a palavra aperfeiçoado lá, porque o amor é aperfeiçoado, quando eu recebo ele por meio da fé, é tetelestai, está pronto, está completo, está feito. Assim tiramos o controle das mãos de Deus. Veja como podemos medir a nossa fé no momento do combate. Como, pastor? Está aqui, ó, Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Se as minhas orações se concentram em pena, em desespero pelas coisas que está faltando na minha vida, significa que eu preciso realinhar, rever, reorganizar a coisa no meu coração e entender que eu sou justiça de Deus. Portanto, como justiça de Deus, eu tenho agora ousadia para entrar no Santo dos Santos. Eu sou ovelha do aprisco dele, eu tenho a proteção dele, eu tenho o compromisso pessoal que Deus fez com ele mesmo. Se ele estabelece a justiça dele na terra, ele honra essa justiça. Eu preciso examinar o meu coração. Se isso for uma certeza dentro de mim, imediatamente a paz se instala e eu me alegro. Jesus, muito obrigado. Medidor de fenômetro. Se há uma revelação da justiça, a paz se instala e a alegria acontece no Espírito Santo. Essa manifestação do reino não é o resultado do nosso esforço, mas sim a frutificação por causa da presença do Espírito Santo em nós. Gálatas 5, 22, mas o fruto do Espírito começa com o que ele fez por mim, o amor fez por mim, a alegria da salvação dele, e a paz é instalada imediatamente. A paz e a alegria sempre evidenciará que Deus está no controle da sua vida. E assim você terá orações respondidas. Dá uma salva de palmas para Jesus. Pode subir, gente.